Olá! Hoje a gente vai desvendar um conceito que está literalmente em todo lugar, da compra do pão na padaria até uma negociação na bolsa de valores. São as obrigações civis. Pense nelas como os laços jurídicos invisíveis que organizam quase tudo no nosso dia a dia. Vamos nessa? Pois é, a resposta para essa pergunta é justamente o nosso tema. É ela que vai guiar nosso papo para a gente entender como o direito das obrigações é, no fundo, a espinha dorsal das nossas relações, sabe? Desde pegar um café até fechar um contrato gigantesco. Bom, para começar, vamos direto na base de tudo. Afinal, o que a lei realmente quer dizer com obrigação? Vamos desmontar essa ideia para entender direitinho. Então, o ponto central é esse aqui. A gente tem três peças nesse quebra-cabeça. Primeiro, o credor, que é quem tem o direito de exigir algo. Segundo, o devedor, que é quem tem o dever de cumprir. E no meio, a prestação, que é a ação em si, dar alguma coisa, fazer alguma coisa ou até não fazer. É como se fosse uma dança com três participantes. E o mais interessante é que toda obrigação tem duas faces, que nem uma moeda. Para o credor, ela é um crédito, algo a receber, ou seja, um ativo no patrimônio dele. Já para o devedor, é o contrário, é uma dívida, um passivo. É a mesmíssima relação, só que vista de dois ângulos financeiros totalmente opostos. Mas olha, essa ideia não apareceu assim do nada. O conceito de obrigação mudou muito com o tempo. Lá no começo, era visto como algo quase mágico, uma força meio mística. Depois, virou uma questão de dever religioso, uma ordem divina. Até que finalmente chegamos ao que é hoje, uma norma jurídica, pensada, racional. Uma jornada e tanto, né? Do misticismo para a lógica. E essa frase aqui ilustra o começo dessa jornada de um jeito perfeito. Lá no direito romano antigo, a força de uma obrigação não vinha da intenção das pessoas, mas da fórmula, das palavras sagradas. Se a pessoa não dissesse as palavras exatas do jeito certo, simplesmente não existia contrato. O poder estava todo no ritual. E aqui, a gente vê uma virada de chave gigantesca na história do direito. Antes de uma lei chamada Lex Potelia Papilha, lá em 326 a.C., não pagar uma dívida podia significar virar escravo ou até morrer. O próprio corpo da pessoa garantia a dívida. Depois dessa lei, a coisa mudou. A responsabilidade passou a ser sobre os bens, o patrimônio. Foi isso que separou a pessoa das suas dívidas e abriu caminho para o direito que a gente conhece hoje. Beleza, vamos avançar um pouco mais, porque existe uma diferença fundamental e que muita gente confunde entre simplesmente dever alguma coisa e estar legalmente obrigado. E o segredo está todo no poder de exigir. A distinção fica bem clara assim, ó. Ter uma dívida significa que existe um dever. Pode ser moral, social. Agora, uma obrigação, no sentido jurídico, é essa dívida mais o poder legal de forçar que ela seja cumprida. É a diferença entre só dever e poder ser cobrado na justiça por isso. E a palavra mágica para esse poder é pretensão. É a pretensão que transforma um dever qualquer numa obrigação de verdade perante a lei. É o direito de bater na porta do judiciário e falar: olha, ele tem que cumprir o combinado. Sem essa pretensão, a dívida até existe, mas ela é, digamos, manca, não dá para cobrar. Agora que a gente já separou dívida de obrigação, vamos colocar mais uma camada de complexidade nisso. Como é que a obrigação é garantida, afinal? A resposta para isso vem de uma teoria alemã bem famosa. Os juristas alemães dividiram a obrigação em duas partes, Schuld e Haftung. Schuld é a dívida em si, o dever, a promessa que a pessoa faz. Já o Haftung é a responsabilidade, é a sujeição do patrimônio do devedor como garantia de que aquela promessa vai ser cumprida. Então, uma coisa é o dever, a outra é a garantia com os bens. E essa frase do jurista Karl Lorenz é simplesmente perfeita. Dívida e responsabilidade são conceitos diferentes, mas eles quase sempre andam grudados, inseparáveis. Onde tem uma dívida, a responsabilidade sobre o patrimônio vai atrás, que nem uma sombra seguindo o corpo. Mas a parte legal é justamente o quase sempre. Existem situações bem curiosas onde esses dois se separam. Pensa no fiador de um aluguel. Ele tem a responsabilidade, mas a dívida não é dele. Ou uma dívida de jogo, ou uma que já prescreveu. A dívida Schuld existe, mas não pode mais ser cobrada, não tem o Haftung. E a própria lei pode limitar a responsabilidade, como no caso de uma herança. São essas exceções que mostram como essa teoria é útil na prática.
E chegamos na nossa última parte, que é um debate gigante no direito com consequências bem práticas. A grande questão é, quando alguém contrata um serviço, o que exatamente se deve? O esforço para chegar lá ou o resultado final? Para a gente entender o tamanho do problema, vamos pensar num exemplo bem direto. Quando alguém passa por uma cirurgia, o que o médico prometeu? A cura, garantida, o que ele usaria toda a técnica e conhecimento dele para tentar curar. A resposta para isso muda completamente o jogo. A teoria mais clássica separa as obrigações em dois tipos: a de meio, em que a promessa é só o esforço como médico, e a de resultado, em que a promessa é atingir o objetivo, como a transportadora, que tem que entregar o pacote. A grande diferença prática está em quem precisa provar o quê. Na de meio, o cliente tem que provar que o profissional errou. Na de resultado, se o resultado não foi atingido, a culpa já é presumida. Acontece que essa divisão clássica vem sendo muito criticada. O principal argumento é que ela acaba protegendo demais o profissional e prejudicando a vítima, que é o lado mais fraco e, muitas vezes, não tem a menor condição de provar uma falha técnica. E aqui está o coração da crítica. Exigir que um paciente, que é leigo no assunto, prove um erro técnico específico do médico é o que os juristas chamam de prova diabólica. É uma missão quase impossível, e isso acaba deixando muita gente sem qualquer tipo de reparação. E, no fim das contas, o argumento mais forte é: o interesse de quem contrata é sempre o resultado. Ninguém contrata um advogado só para ele se esforçar. A pessoa quer ganhar a causa. Ninguém vai ao médico só para vê-lo tentar. A pessoa quer a cura. O resultado é o que move toda e qualquer obrigação. E a gente termina com essa provocação no ar. Se o objetivo final é sempre satisfazer o interesse do credor, que é o resultado, qual é a validade de uma teoria inteira focada nos meios? Essa é uma pergunta que continua desafiando o direito e o jeito como a justiça olha para a responsabilidade profissional. Fica aí a reflexão.